Saúdo a todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria e gratidão no nosso coração, que mais uma vez nós estamos aqui em mais um domingo, dia do Senhor, para a exposição da palavra de Deus. Como os irmãos já sabem, nós avisamos aí durante a semana, nós decidimos por mais um domingo a suspender o nosso culto solene, o nosso culto com os irmãos aqui de maneira presencial na igreja, seguindo orientações tanto do governo do estado de Pernambuco quanto do município. Nós temos um quadro ainda muito difícil aqui na nossa cidade, na cidade de Araripina, e então o comércio fechou novamente. Nós tivemos que retroceder aí na retomada das atividades econômicas do nosso município, bem como também no município de Uricuri, município aqui vizinho, e nós como igreja, como povo de Deus, para também assim darmos um exemplo, de consciência, de conscientização num tempo tão difícil, também decidimos suspender o nosso culto, pelo menos de início por hoje. Hoje, esse domingo, nós não estamos tendo o culto solene, o culto presencial, mas nós estamos aqui, eu estou aqui do púlpito da nossa igreja para expor mais uma vez a palavra de Deus, esperando assim que Deus possa trazer um tempo de edificação, de conforto ao nosso coração. Nós sabemos que a palavra de Deus ela nos alimenta, que a palavra de Deus nos dá força, ânimo como povo de Deus. Nós como ovelhas do Senhor recebemos do nosso pastor um alimento saudável por meio da palavra de Deus, que é infalível e inerrante, a palavra de Deus, revelação de Deus poderosa para nos alimentar, para nos fazer assim caminharmos, estarmos preparados para toda boa obra. Gostaria então, desde já, pedir aos irmãos que abram aí a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vou fazer essa leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Do versículos de 1 a 12, do capítulo 13 de Atos. A palavra de Deus diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com um procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procuravam quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus.
Pai, nós, nessa noite, ó Deus, glorificamos o Teu nome. Mais uma vez, ó Deus, mesmo privados da nossa adoração pública, mais uma vez, nós louvamos ao Senhor por esses recursos tecnológicos, pela internet, pelos recursos, ó Deus, que o Senhor nos concede de estarmos nos aproximando como povo de Deus nesse domingo, dia do Senhor, para que assim glorifiquemos ao Teu nome e exaltemos o Senhor. Ó Pai, que essa mensagem, ó Deus, transmitida, possa gerar no coração de todos os irmãos edificação, no nosso coração, na vida da igreja, crescimento no Senhor. Que o Senhor Deus nos impulsione à nossa missão no Senhor, que é testemunhar da Tua glória, que é testemunhar das boas novas de salvação no Senhor, da mensagem que alcança todos os povos e cura, e liberta e salva. Pois nós, assim como o apóstolo Paulo escreveu inspirado pelo Senhor, nós não nos envergonhamos do evangelho, da mensagem do Senhor, pois é poder para a salvação de todo aquele que crer no Senhor. Por isso, ó Deus, nós confiamos não nas palavras do pastor, não nas palavras de sabedoria humana, Deus, mas confiamos na Tua palavra, confiamos na palavra do Senhor infalível e inerrante. Confiamos no poder do Senhor, confiamos no Teu Santo Espírito e glorificamos o Teu nome. Pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Teu Espírito ilumine a nossa mente para uma correta compreensão das Sagradas Escrituras, para o louvor da glória do Teu nome. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, esse mês de agosto, nós, como Igreja Presbiteriana do Brasil, comemoramos um mês de missões. Muitas igrejas aí têm se empenhado, e pastores, mesmo usando aqui a ferramenta da internet, têm se empenhado por manifestar e motivar a igreja nesse tema que é tão importante, que fala sobre a nossa missão, a missão do Senhor, a missão que o Senhor deu à igreja. E nós, entendendo que missões é um tema da Escritura, que as missões ela é um tema que deve ser abordado no nosso meio como igreja, precisamos entender também que precisamos fazer missões à luz da Escritura Sagrada. Há muitas práticas missionárias e evangelísticas de todos os tipos, de diversas igrejas e diversas denominações. Mas nós cremos, se nós somos um povo que quer agradar ao Senhor, não apenas de maneira pragmática, fazendo aquilo que nós achamos que é o melhor, que é o certo, mas nós desejamos fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina da maneira que Deus ensina na sua palavra. Não queremos fazer baseado no nosso achismo, na nossa ideia do que é missões e do que é obedecer a Deus, mas nós queremos fazer tudo em conformidade com a palavra de Deus. E nós, de fato, precisamos olhar para a Escritura e buscarmos na Escritura, entendermos como Deus nos ensina a fazer missões. Como disse, esse é um mês de missões da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais precisamente, no dia 12 de agosto, se comemora o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil. Foi nesse mês, foi nesse dia, em 12 de agosto, há muitos anos atrás, que um missionário americano presbiteriano chegou ao Brasil para fazer missões. Um dos pioneiros em missões do nosso país. Esse missionário chamava-se Ashbel Green Simonton. É o pioneiro, um homem, um missionário que trouxe o presbiterianismo para o nosso país. Por isso, então, essa data ficou marcada. E nós, então, nesse mês, como povo do Senhor, como igreja presbiteriana, buscamos entender e falar sobre missões. Esse que é um tema muito importante à luz da Escritura. Irmãos, olhando para o texto que nós acabamos de ler, apenas olhando antes de entrarmos de fato no texto, olhamos para o contexto. Nós temos aqui uma igreja. Esses acontecimentos que nós acabamos de ler acontecem no contexto de uma igreja, a igreja de Antioquia. Se olharmos para o capítulo 11 de Atos, nos versículos 19 e 26, o texto, o autor aqui, Lucas, que escreve, inspirado por Deus, o texto de Atos, ele fala do nascimento dessa igreja.
após os cristãos terem sido dispersos por causa da perseguição que sobreveio a Estevão, o versículo 19 do capítulo 11 nos diz, a igreja, esses que foram dispersos então foram pregando o evangelho, e alguns então chegaram a Antioquia e ali eles pregaram o evangelho. Antioquia é uma importante igreja do contexto de Atos. Esses versículos, o versículo 19 a 26, melhor dizendo, do capítulo 11, diz que foi ali naquela cidade que os discípulos do Senhor Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. Para nós entendermos a importância dessa igreja. Esses versículos também nos dizem, nos apresentam, mesmo que Barnabé já apareceu anteriormente em Atos, mas fala sobre ele, sobre esse importante membro da igreja de Antioquia. Na verdade, um importante discípulo da igreja de Jerusalém, que foi enviado por essa igreja a Antioquia quando eles ficaram sabendo desse crescimento do evangelho e daquela igreja na cidade de Antioquia. Então Barnabé é enviado para Antioquia. Esses versículos também, versículos de 19 a 26 do capítulo 11, nos dizem que Barnabé ele foi então até a cidade de Tarso à procura de Saulo, que também era conhecido como Paulo, e se tornou o apóstolo Paulo. Né? Nós já vimos, nós temos no contexto anterior de Atos a conversão de Paulo e como então ele foi conduzido ali pela igreja, pelos discípulos do Senhor e ficou ali naquela cidade, na sua cidade natal, na cidade de Tarso. Barnabé então vai até Tarso, pega Saulo ou Paulo e leva a Antioquia. E então Paulo e Barnabé ficam ali naquela igreja, pregando o evangelho, ensinando aqueles discípulos, aquele povo que foram chamados de cristãos pela primeira vez ali. Essa igreja de Antioquia que envia Paulo e Barnabé em socorro aos necessitados da Judéia. Nós temos isso no versículo 29 e 30 do capítulo 11. Paulo e Barnabé então são enviados à Judéia para levar socorro financeiro aos necessitados que moravam na Judéia. E então, no versículo 25 do capítulo 12 agora de Atos, Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, o local que eles haviam sido enviados para levar socorro à igreja, e também levam a João Marcos, né, ou João, apelidado de Marcos, como o versículo 25 do capítulo 12 nos apresenta. E então está aí esse contexto da igreja de Antioquia. Uma igreja vibrante, uma igreja em que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos, que havia Paulo, estava ali Paulo como membro daquela igreja, Barnabé, e é uma igreja que obedecia ao Senhor, que era temente ao Senhor. O contexto também do capítulo 13, desses primeiros versículos do capítulo 13 que nós acabamos de ler, nos conta o início da primeira viagem missionária de Paulo. Então, a partir do capítulo 13, desses primeiros versículos que nós lemos, nós temos a última grande parte do livro de Atos. E isso, irmãos, é muito significativo para o tema que nós vamos observar nesse texto. Estudiosos, comentaristas do livro de Atos, nos dizem que Atos poderia ser conhecido como, ou chamado como, Atos do Espírito Santo. É nesse livro escrito por por Lucas, que foi companheiro do apóstolo Paulo, escreveu também o Evangelho de Lucas, que ele narra a descida do Espírito Santo na igreja sobre os discípulos do Senhor. E esses discípulos são enviados, como o próprio Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, aguardem a promessa do Espírito de Deus, porque esse Espírito vai capacitá-los a serem minhas testemunhas, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, em toda a Judéia até os confins da terra. Então Atos é dividido assim. Primeiro, testemunho dos discípulos, com base nessa palavra de Jesus lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Primeiro, o testemunho dos discípulos em Jerusalém. Depois dessa perseguição, que é narrada aqui no capítulo 11 de Atos, quando fala da igreja, do nascimento da igreja de Antioquia, nós temos os discípulos sendo dispersos por causa da perseguição, pregando ali então
no entorno de Jerusalém, em Samaria, na Judéia. E agora, no início do capítulo 13, começa essa última grande parte do livro de Atos, em que os discípulos, a igreja do Senhor, cumpre a ordem do Senhor Jesus Cristo de serem testemunhas até os confins da terra. Aqui, nessa primeira viagem missionária, e depois das outras ainda 2 viagens que são narradas nos próximos capítulos até o final de Atos, nós temos esse testemunho. O ministério que fica aí em foco nesses próximos capítulos de Atos é o ministério do apóstolo Paulo e as suas viagens missionárias. Isso, irmãos, tem tudo a ver com o tema de missões. O Senhor nos comissionou como povo do Senhor, como igreja, para pregarmos o evangelho a toda criatura, a pregarmos e ir a todas as nações e fazermos discípulos do Senhor. E aqui nós temos narrado o início de como a igreja começa a cumprir a ordem do Senhor de pregar às nações. Foi o Senhor Jesus que disse: vocês serão minhas testemunhas aos confins da terra. A igreja, quando vai a todos os lugares, ela cumpre a missão do Senhor de pregar o evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Então, irmãos, há nesse texto, fala sobre missões e fala sobre testemunhar o evangelho até os confins da terra. Nós temos nesse texto lições importantes sobre a missão de testemunhar o evangelho no mundo. É isso que nós vamos ver aqui nesse texto. Lições importantes que fundamentam as missões bíblicas. As missões que nos falam sobre sermos testemunhas do evangelho em todo o mundo. A primeira importante lição, irmãos, que nós vemos nesse texto é que missões nascem na igreja. Os 3 primeiros versículos do capítulo 13 de Atos nos diz isso. Nos conta o contexto, então, da igreja de Antioquia. O texto diz que havia profetas e mestres nessa igreja. E nos conta e nos coloca para nós, aí, o autor, alguns nomes desses que haviam na igreja. Barnabé, Simeão, o sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando. Esse texto nos ensina, irmãos, que as missões elas nascem num contexto de igreja. Não podemos, irmãos, desassociar missões da igreja. Há muitos que se colocam e se denominam como missionários, como pessoas que foram chamadas pelo Senhor para pregar e serem missionárias. Mas, infelizmente, irmãos, muitas pessoas, muitos desses ditos missionários, não estão inteiramente compromissados com a igreja. A missão de Deus no mundo, de reconciliar com a mensagem do Evangelho um mundo caído em pecado, tem no centro dessa missão a igreja local. Aqui nós temos uma igreja, a igreja de Antioquia, e tinha nessa igreja profetas, mestres, e esses não estavam apenas negligenciando o seu compromisso com a igreja. Eram homens compromissados com a vida da igreja. Eles serviam e tinham comunhão com o Senhor na igreja local. A comunhão deles é demonstrada no texto pelo jejum. Eles estavam em comunhão com o Senhor, jejuando, em intimidade com o Senhor, atentos à direção do Senhor por meio do Espírito na igreja. Eles tinham comunhão com Deus viva. Eles não estavam apenas esperando, sonhando em um dia serem missionários, aqui trazendo para o nosso contexto alguns que dizem assim: um dia eu desejo ser missionário na África, mas não servem na própria igreja. Não veem que tem pessoas famintas na própria comunidade da igreja local, entre os membros, ou entre os familiares de membros, ou entre pessoas que moram ao envolto da igreja, no mesmo bairro, na vizinhança da igreja, ou até nas
na própria vizinhança nossa em que nós moramos, na sua vizinhança. Então, missões, elas nascem no contexto de uma igreja local que tem comunhão com Deus, que sabe discernir a vontade de Deus e a direção do Espírito. O texto diz então que eles, servindo ao Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Isso nos mostra então, irmãos, essa intimidade que eles têm com o Senhor. Como eu acabei de dizer, Atos dos Apóstolos também é conhecido como Atos do Espírito Santo. Todos os textos de Atos têm uma grande ênfase no poder do Espírito, na direção do Espírito, na atuação do Espírito Santo na igreja. E cremos, irmãos, o Espírito atua ainda em nosso meio. Talvez não das mesmas formas, ou não da mesma forma em que muitas vezes ele falou pelos profetas, ou até no próprio contexto do Novo Testamento na igreja. Mas nós temos a palavra de Deus, que é inspirada, essa palavra é inspirada pelo Espírito Santo. Aqui nós encontramos a vontade de Deus para as missões. Encontramos a vontade revelada de Deus para nos colocarmos como igreja e como missionários no mundo, pregando e testemunhando o Evangelho aos perdidos. E então o Espírito Santo é que conduz aquela igreja, que direciona aquela igreja, dizendo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, com isso, não estou dizendo que o chamado propriamente dito, o chamado espiritual, o chamado missionário, você precisa esperar uma manifestação sobrenatural do Espírito, ou uma direção, uma manifestação celestial de anjos, ou uma teofania dizendo a você que você precisa pregar o Evangelho. Como nós entendemos o contexto de Atos, é um contexto de transição. A igreja ali dos discípulos, não a igreja está nascendo porque a igreja do Senhor existe desde o Antigo Testamento, mas a igreja nesse período dos apóstolos está ali sendo capacitada pelo Espírito como um cumprimento das profecias do Antigo Testamento, e eles estão sendo comissionados a pregar o Evangelho e anunciar as boas novas na região, indo até os confins da terra. Isso nos alcança o povo gentílico e chega até nós hoje. O que eu quero dizer, irmãos, é que uma igreja que está em comunhão com Deus, uma igreja que tem membros compromissados com o serviço na igreja local, uma igreja que está em oração para que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara, entendendo que a seara é grande. É desse contexto que missões nascem. Porque nós vemos, infelizmente, igrejas, denominações pipocando nas esquinas e em lugares com a desculpa de que esses estão pregando o Evangelho, sendo que muitas igrejas e comunidades locais dessas, nasceram de brigas internas, de rachas, de pessoas com sede de poder, de governo, né, de ter o controle da igreja, e de brigas então a rachas e novas comunidades surgem. Não é assim que missões bíblicas acontecem. Missões nascem de uma igreja que entende a vontade de Deus, de uma igreja de pessoas que servem aqui, no agora, na comunidade local, que servem uns aos outros. Eles não estavam apenas negligenciando, omissos, consumindo pregação na igreja, mas eles estavam servindo. O Espírito Santo nos fala hoje por meio da palavra. O Espírito Santo direciona a igreja para mandar missionários. Por isso que missão, em qualquer sentido, seja na própria cidade, seja a partir da igreja enviando missionários para outros países, para outras cidades, tudo isso deve nascer no contexto da igreja. Isso nos diz, irmãos, e nos informa sobre a autoridade da igreja em enviar. A igreja, ela é a agência do reino de Deus. Jesus ensina no Evangelho de Mateus, tanto no capítulo 16, quando ele falando
para o apóstolo Pedro, diz que ele dá ao apóstolo Pedro ali como representante do colégio apostólico as chaves do reino de Deus. E lá no capítulo 18, então 2 capítulos mais adiante, o Senhor Jesus diz que a igreja reunida, onde houver 2 ou mais reunidos, ali no contexto de a disciplina, né, eclesiástica, quando existe um irmão faltoso que não ouve a repreensão, diz que o que eles ligarem será ligado no céu, o que eles desligarem será desligado também no céu. Isso fala sobre a autoridade da igreja. A igreja juntos é que envia os missionários, é que atesta o chamado missionário. Esses missionários, tanto os que vão, quanto os membros locais, os membros comuns da igreja que pregam durante a semana no seu ambiente de trabalho e em outros ambientes, também, quando os pecadores forem alcançados por essa mensagem, tanto do missionário lá na África, quanto a sua pregação no seu trabalho e na sua rua, os que creem no Senhor, eles são conduzidos para a igreja. É por isso que nós cremos e dizemos e afirmamos que não há salvação fora da igreja. Quem é alcançado pela mensagem missionária, essa pessoa é conduzida ao corpo, agora ela é um membro do corpo, estar junto da igreja. Por isso é grave desassociarmos a mensagem, a pregação do evangelho da vida da igreja local. Missões elas nascem a partir de uma igreja que serve ao Senhor e tem comunhão com o Senhor, entende a direção e a vontade de Deus pelo poder do Espírito. Essa igreja aqui, irmãos, ela compreendeu aquilo que está lá escrito em Romanos capítulo 10, versículo 14 a 15. Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A igreja envia missionários, seja o missionário em tempo integral, repito mais uma vez, seja os irmãos que estão no contexto da igreja e são, semana após semana, debaixo da autoridade da igreja, debaixo da autoridade do corpo local, da comunidade local, são testemunhas do Senhor durante a semana toda, nos seus ambientes. Então, como crerão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Se os pregadores têm que ser enviados, é porque a igreja local tem autoridade. Tudo começa a partir da igreja local. E tudo desemboca em mais igrejas plantadas para a glória do Senhor. Essa é a grande primeira lição, irmãos, sobre as missões bíblicas. Lição sobre as missões bíblicas. Missões nascem na igreja, a partir da igreja, e para que novos membros do corpo de Cristo sejam alcançados para o Evangelho, para continuarem servindo ao Senhor na igreja local. A segunda parte do texto, irmãos, e a segunda grande lição sobre missões bíblicas nesse texto, é que as missões que nascem na igreja, elas encontram oposições diversas no mundo, mas elas prevalecem pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Esse segundo ponto é maior, vai do versículo 4 até o versículo 12. E primeiro nós vamos ver sobre essas oposições. Que oposições são essas? Que oposições que as missões encontram no mundo? Antes de olhar para essas oposições, irmãos, isso já nos ensina e nos prepara o coração da igreja quando prega o evangelho, quando faz missões no mundo, de que, de fato, o homem no seu estado de pecado vai se opor à missão. Não devemos esperar mais do que isso. E que, de fato, nós encontraremos oposição no mundo. Oposição à pregação e ao anúncio do evangelho. Porque o mundo jaz no maligno. O coração do homem está endurecido por causa do pecado. Mas vejamos algumas características que o texto nos aponta sobre essa oposição que nós encontramos no mundo à pregação
do Evangelho. Dentro desse ponto, em primeiro lugar, essa é uma oposição à palavra de Deus. O versículo 4 diz que enviados, pois, pelo Espírito Santo, então Barnabé, Saulo e João também, que é levado por esses dois discípulos, pelo apóstolo Paulo e por Barnabé, esses três homens, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. E tinham também João como auxiliar, como eu acabei de dizer. Então, irmãos, o que nós vemos no texto é que a oposição que nós vamos ver aqui, o versículo 6 diz que atravessando a toda a ilha até Pafos, encontraram um certo judeu mágico, falso profeta de nome Bar Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Versículo 8 diz, mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé procônsul. Esses versículos nos ensinam, primeiro, é que é uma oposição à palavra de Deus. É uma oposição à palavra. Paulo, Barnabé, os seus companheiros, eles não falavam de si mesmos. Eles não falavam a respeito da igreja em Antioquia. Eles não pregavam a placa da igreja em Antioquia. Eles pregavam a palavra de Deus. O versículo 5 diz, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. O versículo 7 nos diz também que o procônsul Sérgio, ele diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Então essa oposição desse homem, desse falso mestre, é a palavra de Deus. Nós precisamos ter muito cuidado, irmãos, e observar se a oposição que nós estamos muitas vezes sofrendo é a nossa postura, é a vida da igreja, é o mau testemunho que nós damos. Nós sabemos que nós estamos debaixo da obrigação da palavra e da vontade de Deus para darmos bons testemunhos, para agirmos corretamente, respondermos com firmeza àqueles que se levantam para falar contra a nossa postura, a mentir e a caluniar a nosso respeito. Precisamos dar o exemplo e demonstrarmos que somos verdadeiros discípulos do Senhor. O texto deixa claro que essa oposição é a palavra. O homem, no seu estado de pecado, ele se opõe às Escrituras. Ele se opõe porque a mensagem da palavra, irmãos, fala de arrependimento de pecados, fala de reconhecer que o homem é transgressor da lei, que o homem está debaixo da ira de Deus. E muitos não ouvirão essa mensagem e continuarão com o coração obscurecidos, duros como pedra. E continuarão então obstinados no seu pecado. Eu já contei aqui, talvez já tenha contado essa história aos irmãos, uma história que eu ouvi de um pregador conhecido, brasileiro, pregador batista, o pastor Jonas Madureira, que diz a um dos jovens da sua igreja, universitário, que pregava ali na sua universidade, e estranhava, ou reclamava próximo ali diante do pastor, que os seus colegas de faculdade eles o perseguiam quando ele pregava o evangelho. Significativa a resposta do pastor Jonas Madureira, aquele jovem, dizendo que o que você esperava de uma mensagem que diz que o ser humano é pecador, que ele precisa se arrepender dos seus pecados, que ele é mau, que ele que ele ofende a Deus na sua conduta, na sua vida. Essa mensagem ela causa sim, de fato, oposição à palavra. Lembremos aquilo que Paulo disse a Timóteo. Se você quer ser fiel a Deus, se você quer ser de fato um discípulo do Senhor, parafraseando aqui as palavras de Paulo a Timóteo, você de fato vai sofrer perseguição. Por pregar o evangelho, por procurar ser fiel a Deus, seremos perseguidos. Assim como Paulo escreveu isso a Timóteo. Seremos perseguidos por causa da pregação da palavra. Mas, como eu disse, precisamos estar atentos se a oposição que sofremos é de fato a palavra e não a nós mesmos. Não ao pregador, não à instituição, mas à palavra
O texto nos diz que a oposição veio de um homem chamado Bar-Jesus ou Elimas. Esse homem, o texto diz que ele era mágico, que ele era falso profeta. Essas informações nos dão mais uma característica da oposição que a mensagem vai encontrar no mundo. A oposição que o Evangelho encontra no mundo é uma oposição de filosofias, de ideologias humanas, de ciência, de uma ciência mal feita, de ciências humanas, de religiões, de ocultismo, de religiosidade diversas, enfim. O coração do homem é um coração religioso e idólatra. O homem, na sua cegueira, cego por causa da sua cosmovisão, da sua visão de mundo, das suas filosofias, das suas ideologias, ele vai se opor ao Evangelho, porque o Evangelho ele vai de encontro às filosofias, às vãs filosofias humanas. Obviamente, quando cristãos estudam filosofia, a área do conhecimento, ciência, eles veem que todas as áreas do conhecimento, quando bem feitas e quando entendendo que Deus ele criou todas as coisas e Deus é Senhor de toda a terra, tudo isso é colocado cativo à palavra de Deus e ao conhecimento de Deus. Porém, quando o homem no seu estado de pecado, envolto de filosofias e ideologias humanas, de ciências que muitas vezes é uma ciência feita a partir de dogmas. Ciência tem dogmas. Ciência, em muitas das suas afirmações, precisa de fé. Sabemos que todo bom conhecimento ela parte de alguma coisa. O nosso conhecimento parte da revelação de Deus, parte da vontade de Deus. Por isso, irmãos, muitas filosofias, psicologias vão se opor ao Evangelho. Nós temos que estar preparados diante disso, sabendo que de fato isso vai acontecer. Filosofias e ideologias humanas vão se opor à mensagem, à pregação do Evangelho. Essas filosofias, essas ideologias, elas afastam as pessoas da fé genuína. O texto diz que quando o Bar-Jesus ou Elimas, o mágico, se opunha à palavra de Deus, ele procurava afastar da fé o procônsul Sérgio Paulo. Aqui, irmãos, nós temos uma característica muito importante dessa oposição. Ela afasta as pessoas da fé verdadeira. As pessoas, quando estão cegas por suas ideologias, pelas vãs filosofias do homem, elas estão cegas. Elas estão afastadas da fé. É necessário, então, que pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito Santo, essas pessoas sejam arrancadas das suas filosofias, das suas ideologias, para que elas possam crer no Senhor. Isso é muito importante, irmãos, porque durante muito tempo, as missões no contexto de igreja, elas são conduzidas e foram conduzidas sem muita sabedoria, sem muito conhecimento da palavra. Muitos pregadores e muitos membros locais, membros de igreja local que pregaram o evangelho aos seus familiares, na sua casa, e encontraram essa oposição, se entristeceram, porque muitos não iam à fé, porque muitos não se dobravam diante da pregação do evangelho, não se arrependiam dos seus pecados. Isso é comum. As visões de mundo, as ideologias e as filosofias que são construídas, muitas vezes inculcadas na escola, nas crianças, na forma como que você foi criado, que o seu parente foi criado, que o seu amigo, o seu colega de trabalho, ou de faculdade, ou de escola. Essas filosofias, essa oposição do mundo afasta as pessoas da fé. Por isso, nós cremos e afirmamos que, à luz da palavra de Deus, todo homem que não serve a Deus, ele está servindo a algum outro Deus. Ele está servindo a um ídolo criado
pela sua ideologia, pela sua filosofia. Aquele homem era um falso mestre. Os seus ensinamentos, o texto diz que ele era um falso profeta. Suas profecias, os seus ensinos afastavam as pessoas da fé genuína. Ele procurava então ali, caminhando ao lado desse procônsul do Sérgio Paulo, procurando afastá-lo da fé bíblica. A palavra de Deus, irmãos, nos diz que o Deus desse século cegou o entendimento. É aqui que nós vemos então essa característica muito religiosa do homem quando ele está distante de Deus e quando ele está cego por todas essas ideologias. Porque ela é demoníaca. Essa oposição ela é demoníaca. Isso fica claro quando Paulo ele se levanta para repreender esse falso profeta. Ele usa a expressão no versículo 10. Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? É por isso, então, irmãos, que essa oposição ela é tão séria, essas filosofias que cegam o ser humano quando nós vamos pregando o Evangelho, quando a igreja vai ao mundo pregando e anunciando as boas novas. Por isso que é importante entendermos, quando falamos de missões, entendermos essas características. Porque muitas vezes nós desanimamos, como eu acabei de falar do exemplo aqui. Nós desanimamos quando pensamos em pregar o Evangelho para os nossos familiares, para os nossos amigos, porque elas estão cegas. Aquele falso profeta era um filho do diabo. Ele tinha enganado as pessoas e conduzido as pessoas ao engano. Missões irmãos, trazer as pessoas para a verdade do Evangelho, para a verdade da palavra. É trazer as pessoas para a fé bíblica. Não é simplesmente, irmãos, e é aqui que eu faço algumas aplicações, missões não devem ser apenas, ou na verdade não devem ser uma agenda de um ministério de uma igreja. Missões, ela não deve ser departamentizada na igreja. Não deve ser um departamento apenas da igreja em que poucos irmãos se envolvem com essa tarefa. Mas é uma missão de toda a igreja. Quando nós pregamos domingo a domingo, estamos cumprindo a missão. Quando você é sal e luz no seu trabalho, no seu ambiente, no meio da sua família, você está cumprindo o ID, a missão, o ID e fazer discípulos do Senhor. E lembre-se disso. Que as pessoas estão obscurecidas de entendimento, porque o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E elas estão, pelas falsas profecias, por meio dos falsos profetas, enganadas, porque as mensagens que se opõem ao Evangelho, elas são cheias de injustiça. O texto nos diz que esse falso profeta, ele era inimigo de toda a justiça. E o mais grave de tudo, ele pervertia os retos caminhos do Senhor. Por isso que missões é trazer as pessoas para o caminho de volta. É reconciliar o homem com Deus. É mostrar o caminho por meio da palavra. É dizer às pessoas que elas estão caminhando num caminho obscuro, pervertido, distante dos retos caminhos do Senhor e que eles precisam se voltar para o caminho reto de Deus e do Senhor. Por isso, em último lugar agora aqui, irmãos, nós vemos que essas são as características das oposições e vemos que elas existem no mundo e existirão. De fato, nós encontraremos essas oposições no mundo, mas cremos, por meio desse texto, e essa é uma preciosa lição, que a pregação do Evangelho, que a missão de Deus no mundo, ela prevalece diante da oposição, mas ela prevalece pelo, primeiro, poder do Espírito, e segundo, pela palavra de Deus. E essas duas coisas, elas andam juntas. A reforma
teologia reformada, ela se esforça até hoje para que a palavra e o Espírito não estejam desassociadas. Temos algumas visões e algumas posições teológicas que dão umas mais ênfase à palavra, ao texto e à razão propriamente dita, e algumas outras posições extremas que dão muito ênfase ao Espírito, mas à palavra em detrimento da palavra. Palavra e Espírito, elas não podem ser desassociadas. O Espírito fala por meio da palavra, e a palavra ela só é eficaz por meio do poder do Espírito. O que Paulo nos ensina aqui é que, pela autoridade do Espírito, nós precisamos ser intolerantes com os falsos ensinos. É isso mesmo. Intolerante com os falsos ensinos. Porque nós acabamos de ver, eles pervertem o caminho do Senhor. Eles afastam as pessoas da fé. Por isso, quando nós vamos fazer missões no mundo, pregar o Evangelho, nós temos que ser intolerantes com os falsos ensinos que pervertem os retos caminhos do Senhor e afastam as pessoas da fé. Nós acabamos de ler as palavras do apóstolo Paulo. Mas ele faz isso, aquilo que nós lemos aqui no versículo 10. O versículo 9 nos informa que Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse. Então ele fez isso na autoridade do Espírito Santo. Ele não fez baseado na sua ira humana. Ele não fez baseado num descontrole da sua personalidade. Mas ele fez isso na autoridade do Espírito. Pela autoridade e cheio, o texto nos diz, cheio do Espírito. A palavra de Deus, irmãos, nos ensina que em muitos momentos nós teremos que ser, de fato, na verdade, sempre intolerantes com os falsos ensinos. Claro, muitos falsos mestres, muitas oposições. E isso aqui, irmãos, é uma preciosa lição. Porque nós precisamos da autoridade do Espírito, da sensibilidade do Espírito e de sabedoria. Paulo vai escrever, por exemplo, a Timóteo que ele deveria responder com mansidão àqueles que se levantavam contra ele. Aqui é uma sabedoria para entender o momento. Não foi todas as vezes que Jesus tirou o chicote para bater nos falsos mestres. Ele expulsou os mercadores da fé do templo naquela ocasião. E muitas vezes ele chamou os fariseus de filhos do diabo. Outras vezes não. Mas isso nos ensina a firmeza que nós devemos ter para com os falsos ensinos. Devemos de fato, porque o texto nos diz que o homem está cego por causa desses falsos ensinos. E a missão no mundo ela leva a mensagem verdadeira. Ela aponta para o reto caminho. Por isso toda a ideia, toda a oposição que deturpa o caminho do Senhor, que se opõe à mensagem do Evangelho e que afastam as pessoas da fé genuína, elas devem ser na autoridade do Espírito e por meio da palavra precisam ser vencidas. Elas não podem ser toleradas. O texto continua dizendo, pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor. Essa é a sentença do apóstolo Paulo àquele falso mestre. E ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. O último versículo nos diz, irmãos, que pelo poder do Espírito, além de dessa oposição ter sido vencida pelo poder do Espírito, ela foi vencida pela palavra de Deus. Versículo 12 diz, então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Irmãos, a palavra ela é muito rica. O texto poderia nos dizer que o procônsul ele ficou maravilhado com o fato daquele falso profeta ter ficado cego com a sentença do apóstolo Paulo. Mas não, o procônsul, Sérgio Paulo, ele foi
ele ficou maravilhado com a doutrina do Senhor, com a pregação, com o ensino do Evangelho. Isso deve, irmãos, infelizmente, muitas vezes isso não nos maravilha, não nos deixa maravilhados. O ensino da Escritura deve nos deixar maravilhados, confiantes. É por meio da palavra que a oposição é vencida. Infelizmente, irmãos, influenciados por visões contrárias ao ensino da palavra de Deus, essas visões pervertem muitas igrejas nas suas visões e elas deixam de focar na pregação do Evangelho. E a agenda de muitas igrejas se perdem em outras coisas. Muitas vezes até a própria ideia de missão para algumas igrejas ela é deturpada por assistencialismo, por apenas dar a cesta básica, ou em alguns momentos do ano, como no Natal, dar brinquedo às crianças, ou no Dia das Crianças, e dizer que isso é missões. Missões envolvem a vida da igreja, é tudo. Nossa mensagem é essa, que aponta a fé genuína, que aponta o caminho, mas faz isso pela palavra. Se você não entende isso, se você não entende muitas vezes porque nós como igreja exaltamos tanto o lugar da palavra nos nossos cultos, nas nossas aulas, você precisa se voltar para o entendimento da Escritura. É pela palavra, é pela doutrina, é pela pregação, é pelo ensino que nós fazemos missões verdadeiramente. Essas são as preciosas lições que nós aprendemos por meio desse texto. Eu concluo, irmãos, dizendo o seguinte, com base nessas duas grandes lições. Que missões nascem na igreja e missões encontram oposições diversas no mundo, mas prevalecem pelo poder do Espírito Santo e da palavra. A igreja, irmãos, que quer cumprir a missão no mundo, entende que a missão ela parte da igreja, parte de dentro para fora e parte para um mundo que é hostil ao Evangelho. Essa oposição, então, ela é vencida, essa hostilidade, ela é vencida. Isso nos faz, como igreja, focarmos nessas coisas. Na palavra e na autoridade do Espírito. Na comunhão com o Senhor. Na palavra e na autoridade do Espírito, então, essa igreja que quer cumprir a missão de Deus no mundo, ela então segue cumprindo essa missão e vencendo a oposição. Pela autoridade da palavra e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, irmãos, nos ajude a ser uma igreja que cumpre biblicamente a nossa missão no mundo. Vamos orar. Pai, mais uma vez, nós queremos glorificar ao Teu nome pelo ensino da Tua palavra. Que essas verdades, ó Deus, sejam aplicadas no coração de cada um dos irmãos que ouve essa mensagem. Que o Senhor, por meio dessas verdades, nos impulsione a fazer e cumprir a missão que é do Senhor. Que o Senhor faz no mundo por meio de nós, a igreja. Possamos compreender que todo conceito de missão nasce a partir do Teu povo, da Tua igreja. Que sejamos uma igreja que está em comunhão com o Senhor constantemente, em oração, discernindo a Tua palavra e indo a um mundo que está hostil sim ao Evangelho, mas que pela palavra e na autoridade do Espírito Santo, essa hostilidade é vencida. E assim como esse homem que alcançou a fé, esse procônsul que alcançou a fé, no texto que nós acabamos de ler, cremos
que os eleitos do Senhor serão alcançados pelo poder do Espírito e pela pregação da palavra do Senhor no mundo. Por isso, Senhor, que nosso coração se encha da motivação correta e da maneira correta de cumprir a missão do Senhor no mundo. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a doce consolação e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com todos os irmãos, com toda a igreja do Senhor, agora e para sempre. Deus abençoe os irmãos e uma boa semana.